A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho com Jesus. Amém? Hoje o nosso terceiro discipulado. Você deve estar curioso para aprender um pouco mais. Algumas pessoas talvez não teve um discipulado, né? E isso aqui é um básico, meus irmãos, é um básico. É lógico que se você está tendo um discipulado comigo numa igreja, é diferente. Agora, aqui eu só posso fazer em curto tempo, amém? Bom, o nosso tema é 2 Coríntios 5,17, vamos lá? Abre a sua Bíblia no Novo Testamento, 2 Coríntios 5,17. Vamos lá, 2 Coríntios, são duas cartas que foram enviadas a Corinto, né? Então, 2 Coríntios 5,17 está escrito assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, se tudo se fez novo, agora é um novo aprendizado. As coisas velhas, ei, psiu, você mesmo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, você é uma nova criatura. Então agora você tem que aprender das coisas de Deus e não das coisas que você tinha antes. As coisas que você praticava, fazia. Pegue essa palavra, eis que tudo se fez novo. Amém? Bom, a gente, irmãos, ontem a gente finalizou sobre Timóteo capítulo 4, verso 2, né? Que manda a gente pregar a palavra em tempo e fora de tempo, né? Eu expliquei sobre redarguar, repreender, exortar. Já expliquei sobre isso, né? Pois bem, vamos dar uma continuidade ao nosso estudo. Bom, o terceiro ponto de partida é a igreja. Tivemos um estudo agora, sem travas na língua, né? Que foi muito forte, falei bastante sobre igreja, porque você tem que aprender a cultuar. É sua única casa, teu santuário, teu templo, e você vai lá para fazer outra coisa? Mas nós vamos falar um pouquinho agora disso, né? Isso tudo, usamos a Bíblia Sagrada para direcionar uma boa vida do cristão. Tudo isso a gente faz assim. E ele necessita de uma igreja, porque ele já tem a Bíblia, a convicção que vai para o céu, mas ele precisa de uma igreja, uma casa, para sustentar a tua fé também. Onde todos se reúnem para aprender e adorar e buscar um único Deus. Tá entendendo? Então, a primeira coisa que você tem que ter na sua mente, você não é um desigrejado. Pastor, que termo é esse? Sim, existe os desigrejados. Você não. Nós necessitamos de igreja. Alguém pode falar assim, mas senhor, pastor, a igreja sou eu. Sim, você é o templo do Senhor. Mas se você é o templo do Senhor e não precisamos de outro templo, mas Deus falou que ele não habita em templo feito por mãos de homem. Sim, mas ele diz que você tem que ter esse templo também. Não é que ele habita lá, mas você tem que ter esse templo. Por quê? Se ele constituiu apóstolos, pastores, bispos, presbíteros, diáconos, para que seria? Para controlar o que dentro do teu corpo? Então vamos deixar um pouquinho essa lógica de que não, a igreja somos nós, que você necessita de uma igreja, que se não fosse assim, Paulo não tinha fundado a igreja. Um homem muito inteligente que fundou a doutrina cristã do Novo Testamento, não teria fundado igrejas. Então peraí, vamos lá, vamos debater. Se você acredita que você é um templo do Senhor, vamos ter que rasgar você e entrar todo mundo dentro de você para poder fazer um culto. Porque a Bíblia manda a gente cultuar na casa dele. E no Velho Testamento, o próprio Davi falava que ele queria habitar na casa do Senhor. Ele falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quer dizer, alguém chamava, vamos louvar hoje? Aonde? Na casa do Senhor. Davi, vamos adorar a Deus hoje? Aonde? Na casa do Senhor. Não é que Deus habita lá, mas é nós que estamos lá. Deus não quer um templo feito por mãos de homens, mas Deus quer morar em um templo que é feito por mãos de Deus. Você é o templo que Deus fez. Essa foi forte. Essa foi forte. Deus não quer habitar num templo que é feito por mão de homem, mas Deus quer habitar num templo que foi feito por mão dele. Teu coração. Só que você precisa ter um templo onde você se reúna com outras pessoas, porque ele mesmo diz que a gente tem que salmodiar, cantar, louvar. Aonde? Se ele manda se reunir. Mas vamos lá.
Quero ler aqui Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Olha. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, que não está falando de Pedro, esta pedra é Jesus. Ele está falando assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, está entendendo agora? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual foi a palavra que ele usou aqui? Igreja. Em Mateus 16, 18. Procura na tua Bíblia se você assim puder. Mateus 16, 18. Ele está dizendo assim que ele edificará a igreja. E aí ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aí que profundo. Tal não está dizendo que tem que ter uma igreja. Porque quando ele entrou no templo, ele falou assim, ó, não fazeis da casa de meu pai covis de ladrão. Era o templo. E agora? Com esse pensamento de que eu não preciso de igreja. Não! Está totalmente errado. A Bíblia tem vários textos direcionando, te dando o endereço da qual é o lugar que você tem que cultuar. Vamos ler aqui 1 Coríntios 3,16. Vamos lá? É só ir um pouquinho para frente. Passei, estou em segunda. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3,16. Olha só. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ah, então peraí. Quem é que habita dentro de mim? O Espírito de Deus. Porque eu sou o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus. E a igreja é o nosso templo. Habitamos ali, se reunimos ali para adorar. Deu para separar essa parte? Deu para entender? Então, legal. Acredito que você pegou bem essa parte aí e você já aprendeu um pouquinho. Veja agora Mateus 21, 13. Vamos lá, vamos voltar. Mateus, eu faço de propósito, irmãos. Eu não ponho Lucas com Lucas, Mateus com Mateus, porque eu tenho que fazer você aprender a mexer com a Bíblia Sagrada. Estamos falando de igreja, né? Mateus 21, 13. Tá? Assim que você se batiza, assim que você vem para Cristo, você tem que ter uma igreja para congregar, tá entendendo? Assim que você vem para Cristo. No capítulo 21 e o verso 13 está escrito assim, ó, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Eu vou ter que ler esse texto todinho para separar templos de templo. E entrou, versículo 12 do capítulo 21. E entrou Jesus no templo de Deus, tá vendo? Feitos por mão de homem. Não é que Deus habita lá, mas o templo é dele. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Essa casa servia para quê? Oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo, cegos e coxos, e o curou-os. Tá vendo? As pessoas enfermas foram até Jesus e receberam a cura, porque ele as curou. Deu para entender até aí? Então você tem que só compreender essa parte. Só isso você precisa separar, tá? A aula de hoje é que você tem que ter uma igreja. Pastor, mas eu gosto muito de ouvir o Cafezinho com Jesus, que eu não tenho tempo. Ah, arrume um tempo. Porque não dá para você. Eu sou seu pastor virtual. Mas quem vai dar conta realmente da sua vida é seu pastor. Quem tem que cuidar de você é seu pastor. Quem está perto de você é seu pastor. Então, peraí, eu sou só um pastor virtual que te ajuda. Mas quem vai cuidar de você é ele. Agora, preste atenção. Se conserte e vá para uma igreja. Mas é que meu pastor é assim assado. Não olhe para ele. Olhe para o alto, que é de onde vem o teu socorro.
Mas desse jeito eu saio. Não, peraí, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então, essa raiveza, esse sentimento grotesco, mundano, tem que sair. Você não pode dar lugar a ele, tá entendendo? Então, compreenda, meus irmãos, compreenda que aqui está deixando claro, aqui está explicando bem claro, que nós, como igreja, estamos aprendendo aqui, meus irmãos, o grande papel que temos que exercer. E qual é ele? Congregar. Por enquanto, estou falando só disso para você ter um tipo de entendimento. É um entendimento básico, tá? Você já aprendeu algumas coisas aqui nesse estudo. Você já viu aí a necessidade de muita coisa quando você se converte. Você, depois de convertido, você tem que aceitar o ID e tem que viver o ID. Mas você já entendeu um pouco sobre a Bíblia, já entendeu um pouco sobre a igreja. Faltam 4 passos, 4 pontos de partida. Ainda falta o títulos e cargos, ainda falta falar o convite, batismo e santificação, ainda falta falar os dons e ainda falta falar uma vida com Deus. Tudo isso eu vou falar sim. Hoje estamos no nosso terceiro áudio, terceiro estudo, mas Deus proverá a vitória. Fiquem em paz, meus irmãos. Não tenham pressa, não tenham medo, não tenham dificuldade, mas façam a obra conforme o Senhor tem dito. Amém?